Oi, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho de processo civil, tá? Mais um pouquinho de processo civil e mais um pouquinho de provas e mais um pouquinho de documentos, tá? Os documentos, eles assumem dentro do processo um fator muito relevante, tá? Eles são provas muito robustas, tá? Normalmente, uma prova documental, ela vem com um valor muito grande e é justamente esse o tema da aula de hoje, tá? Vamos falar da força probante dos documentos, tá? Mas antes de falar da força probante, ou seja, o que que esse documento, o que que esses documentos são capazes de demonstrar dentro do processo, ou a relevância, a força deles como meio de prova, a gente tem que entender o que é um documento. Documento é qualquer suporte material, qualquer suporte para a prova de algum fato, tá? Então pode ser um escrito, tá? Alguma coisa no papel, pode ser uma mídia digital, pode ser uma foto, pode ser uma imagem, pode ser um som, tá? Qualquer suporte material capaz de demonstrar algum fato. Este é o conceito de documento, tudo bem? Pensem nisso da forma mais ampla, do ponto de vista mais abrangente, tá? Então, uma conversa de WhatsApp é documento, um e-mail é documento, um bilhete é documento. Evidentemente que tudo tem um valor diferenciado, tudo depende da impugnação das partes. Às vezes, eu tenho um contrato maravilhoso, feito que é impugnado pelas partes, comprova essa falsidade, comprova que não assinou, e às vezes eu tenho um bilhetinho que simplesmente as duas partes falam realmente o bilhete é verdade, esse bilhete ele passa a fazer uma prova absoluta do conteúdo dele, tá? Então, isso é logicamente muito relativo, depende da produção, da forma como esse documento é produzido e depende da reação das partes com relação a esse documento, tá? Mas qualquer suporte material é capaz de ser considerado documento, tá? Desde que ele faça a prova de algum fato, tá? Desde que ele guarde alguma relação com algum fato, tá? Uma foto comprova que as pessoas estavam lá, naquele lugar, tá? Mas normalmente não marca a hora, só marca se é dia, ou se é noite, ou se é tarde, tudo bem? A não ser que bata a foto, no fundo da foto é um Big Bang lá com um horário marcado lá, uma torre de relógio, tá? Um relógio solar, ou pela posição do sol e da sombra das partes, você consegue verificar, né, se estava no oeste, se não estava e qual o horário preciso, mas é meio difícil, tá? É diferente de uma conversa de WhatsApp, por exemplo, se ela não for impugnada ou se ela for realmente legítima, ela marca o horário, marca o dia, tá? Isso é bem interessante, tá? Hoje em dia, pelos meios eletrônicos, há uma produção muito grande de documentos, tá? Mesmo os áudios que são enviados por WhatsApp, eles servem como prova documental, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa força probante dos documentos e a gente vai partir disso falando da base legal, tá? Onde a gente encontra todo o regramento, tudo que o código fala e desfala e fala novamente e esmiuça sobre a força probante dos documentos. No artigo 405 até o artigo 420, tá? Esses 15 artigos enormes falam da força probante dos documentos e a gente vai fazer isso de uma forma sucinta, objetiva, em 4 tipos de regramentos diferentes: documentos públicos, documentos particulares, documentos digitalizados, na verdade, cópias digitalizadas de processos e documentos digitalizados em geral, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiro do primeirinho aqui, documento público. Documento público é dotado de fé pública, ou seja, aquele documento, a partir do momento que ele existe, que ele é registrado como público, ele faz prova da sua existência, tá? Então, o documento existe, tá? O negócio existe,
foi celebrado que fala ali, tá? Então, a prova da existência dele não admite dúvidas. Então, eu consigo comprovar que aquele documento foi de fato feito, tá? Tem uma presunção aí como fé pública, e tem fé pública, não admite uma prova em contrário no caso. O que eu posso fazer com relação ao documento público? Eu posso provar um vício de consentimento. Ah, aí tudo bem, isso dá. Eu fui coagido aí até o tabelião fazer aquele contrato de compra e venda, tá? Sem problema nenhum. Isso eu posso comprovar. Agora, comprovar que aquele documento não foi feito no tabelião não dá para comprovar, porque foi feito no tabelião. O tabelião assinou ali, ele é público, tá? A não ser que a falsidade se refira justamente à pública forma, tá? Ou seja, que documento não é público coisa nenhuma, ele é totalmente fraude, tá? Ele é totalmente feito de forma falsa, tá? Isso pode acontecer sim, essa prova é admissível. Outra coisa importante que a lei traz, tá? Dentro desses artigos, e você precisa ter isso na sua mente para sempre, eternamente, para todos os dias da sua vida, tá? Não se esqueça, se um documento, se um negócio, ele depende da forma pública, ou seja, eu preciso fazer aquele negócio por instrumento público, apenas o documento público é capaz de comprovar a existência desse negócio. Como que eu comprovo que duas pessoas são casadas? Pela certidão de casamento. E só pelo registro público do casamento eu consigo comprovar um casamento, tá? Ah, mas eles moram juntos. Tá, eu estou comprovando união estável. Eu não estou comprovando casamento. A compra e venda de um imóvel, tá? A compra e venda de um imóvel com transmissão de propriedade, ela só é comprovável via instrumento público, tá? Lógico, tem uma questão de valor, mas hoje em dia quase todos os imóveis estão dentro desse valor, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Eu fiz um contratinho de gaveta, tá bonitinho lá, um compromisso de compra e venda. Isso só comprova que eu transferi a posse, talvez, um indício de transferência de posse para a pessoa, e comprova que tem um compromisso de compra e venda, mas a propriedade ainda é minha, tá? O que eu passei para a pessoa é uma expectativa de direito, tá? Pagando o preço, eu tenho direito a adquirir essa propriedade, mas ainda não adquiri porque eu não transferi, tá? Então, tome cuidado com isso. Se o contrato exige a forma pública, é fundamental e é o único meio de prova o documento público. Tudo bem? Bom, vamos lá agora para os documentos particulares. O segundo tipo de documento, de análise que a gente vai fazer aqui, tá? Documento particular é aquele que existe na grande maioria do mundo jurídico, tá? A gente tem um acervo absurdo de documentos particulares, e documentos particulares são praticamente tudo que a gente tem na maior parte dos processos, tá? Então vamos lá. Como que funciona essa questão do documento particular? Primeira coisa que a gente tem que marcar, se o documento está assinado, ele já prova a existência, ele já é presumidamente verdadeiro para quem assinou, tá? Isso está no artigo 408 do CPC. Quem assina o documento particular faz presumir a veracidade dele contra o signatário. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Qual que é a ideia aqui, tá? Essa presunção de veracidade é uma presunção relativa, tá? Eu posso provar, inclusive, que a assinatura é falsa, tá? Ou que não foi aquilo que eu assinei, não. Sabe, sei lá, Deus como a assinatura foi posta lá, mas não assinei por lá, não. Tudo bem, tá? Mas há uma presunção relativa, ou seja, milita contra o signatário. Quem assinou tem lá a presunção de que aquele documento existe. Tudo bem? Bom, vamos lá. Outra questão. A partir do momento em que uma parte exibe um documento particular e a outra parte vem e fala assim, realmente, esse documento existe, ele tem que falar que esse documento existe como um todo, tá? Não dá para falar, existe, mas só nessa parte aqui que me beneficia. Ou o documento ele é inteiro válido, ou o documento é inteiro inválido. Tudo bem? Não tem cisão de validade no documento. O documento ele é inteiramente, como um todo indivisível considerado, tá? Ou ele é todo válido, ou ele é todo inválido.
Tudo bem, tudo bem. Ah, mas eu estou na dúvida da autenticidade, eu quero que exiba o original, o juiz determine exibir o original, o escrivão vai lá, olha o original, olha a cópia e fala, realmente é a mesma coisa, autenticado. Aí tem uma validade plena dentro daquele processo. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Agora a gente precisa marcar um artigo importantíssimo, que é o artigo 411, que traz para a gente 3 incisos. E o 411 ele fala o seguinte: considera-se autêntico o documento quando aí é o mais legal, o tabelião reconhecer a firma do signatário. Ou seja, o reconhecimento de firma, tá? Ele tem uma validade de como se fosse um curtir, validei esse contrato é válido, ele existe. Entendam que essa validação do contrato, esse reconhecimento de firma, só comprova que o contrato existe, que aquela pessoa assinou este contrato. Agora, se assinou com vício de consentimento, se assinou obrigado, assinou por erro, assinou por lá que o parta, isso não comprova, só comprova que a parte assinou aquele documento, tá? Que aquela assinatura realmente é daquela pessoa. Tudo bem? Não comprova sequer se é verdadeiro o que está lá dentro daquele documento. Só comprova que a pessoa assinou aquele documento. Então, para aquela pessoa, aquilo está tudo certo, ela assinou e está válido, tá? Aquela presunção, ela fica reforçada, tá? Bom, inciso 2. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico. Eu fui lá, fiz o documento e assinei com o meu token, tá? Meu token, como advogado, tá? Uma assinatura eletrônica. Tem gente que tem o ICPF, também serve, tá? Aquela assinatura eletrônica, ela dá autenticidade para o documento, tá? Sem problema nenhum, como se eu estivesse assinando à mão, tá? E se não houver impugnação. Esse inciso 3 é o inciso mais importante do mundo em matéria de força probante do documento, tá? Pelo amor de Deus, mantenha na sua mente, não houver impugnação. Isso é importantíssimo, esse comando é fundamental. O documento ele será tido como válido se não houver impugnação. Eu junto um documento, a outra parte não fala nada, deixa o documento lá de boa, é válido. Tudo bem. Então que esses documentos eles vêm com uma certa presunção, via de regra, de que eles existem. Por quê? Porque eles são assinados, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tem lá o 411 que eu acabei de falar para vocês, que fala justamente da validade do documento. Considera-se autêntico o documento quando? E depois a gente vem para o 428, deu um saltão aqui, ó, pulamos bastante, chegamos no 428 e fala: cessa a fé do documento particular quando? Cessa a fé. Olha que termo interessante que a lei usa. Por que fé? Porque a crença na verdade do documento, tá? A crença na autenticidade daquele documento. Cessa a fé quando? Inciso 1. For impugnada a autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade. Basta que uma parte diga, não é verdade. Certo? Cessou a fé. A partir daquele momento, não se presume mais a veracidade daquele documento. Tudo bem? A não ser que ele esteja assinado, que a gente volta lá para aquele documento lá anterior, aí eu tenho que impugnar com uma comprovação, tá? E aí vem o inciso 2, que é um inciso, na minha opinião, desnecessário. Quando for assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único, dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Na verdade, isso aqui é o seguinte, eu pego uma folha, assino ela em branco e falo, ó, ou assino um trecho, tem uma parte em branco, eu assino embaixo e falo, ó, o contrato tá aí. A pessoa vai lá e completa a informação. Completou a informação, eu já tenho um certo abuso, se isso violar o que a gente tinha pactuado. Só que tudo isso depende de prova e depende de um ponto chave. E impugnação.
tá? Então a gente roda, 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 roda e volta no ponto-chave. Impugnação, tá? Precisa impugnar. Se impugnar, começa toda a produção de prova para falar da autenticidade daquele documento. Uma parte vai falar que ele é autêntico, vai provar que ele é autêntico, a outra vai falar que ele não é autêntico, vai provar que ele não é autêntico. Tudo bem? Tudo bem, professor. Maravilha. Bom, vamos lá. Terceiro tipo, peças processuais digitalizadas. Peças processuais digitalizadas, quando que a gente vai usar isso? Basicamente, quando a gente formar incidente no processo que tramite separado do processo principal, tá? Em apartado. Toda vez que a gente for juntar peça processual em algum lugar, tá? Ou até mesmo em outro processo, como uma prova emprestada, por exemplo, como advogado, a gente retira a cópia e junta essa cópia no outro processo. Juntou essa cópia, a gente fala para o juiz: excelência, as cópias são autênticas, sob minha responsabilidade. Tudo bem? E aí são presumidamente autênticas, até que haja o quê? O quê? Vou dar uma dica, começa com I e termina com impugnação, tá? Exato! Impugnação. Você é extremamente inteligente, participativo, tá? É uma pena que isso não seja uma videoconferência para eu ver toda essa sua participação e essa sua gana de se manifestar e participar da sala de aula. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, tá, gente? Toda vez que o advogado junta cópias de um processo, de peças de um processo em outro processo, ou no incidente, ele reputa elas autênticas sob sua responsabilidade, elas são presumidamente autênticas, presumidamente elas têm fé até que haja impugnação. Isso está no artigo 425, inciso 4. Beleza? Beleza. Último ponto, tá? Chegamos ao fim glorioso, tá? Documentos digitalizados. Os documentos digitalizados, eles têm uma previsão no mesmo artigo 525, inciso 6, que diz o seguinte: as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelo órgão da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas Procuradoria não tem auxiliar, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, são presumidamente autênticos e verdadeiros. Tudo bem? É a mesma ideia. O escrivão juntou o negócio lá, o Ministério Público juntou uma cópia lá digitalizada. Qualquer cópia de processo, hoje em dia a gente tem processo eletrônico. Todas as cópias de documento que são juntadas no processo eletrônico presumem-se autênticas ou idênticas ao original, tá? E isso será presumido até que haja impugnação. Uma parte impugnou o documento e falou assim: ó, esse documento aí não bate com o original, não. Duvido que seja igual ao original, tá? Esse documento tá adulterado, tá aqui por causa disso, por causa daquilo. Exiba o documento. O juiz vai lá, manda exibir, a pessoa não exibe o documento, ótimo, presunção de veracidade, ou então exibe o documento original e faz a prova de que era aquilo mesmo. Tudo bem? Gente, esse último ponto aqui se refere a qualquer tipo de documento juntado em processo, em cópia digitalizada, tá? Hoje em dia a gente faz, por exemplo, uma execução de um cheque sem juntar o título original. Por quê? Porque o documento é eletrônico. Não dá para colocar o cheque no compartimento de disquete e mandar ele originalmente lá para o processo. Não dá, é impossível, tá? O que a gente pode fazer? Digitaliza e junta no processo. Se pairar qualquer dúvida com relação à adulteração daquele documento, ou até mesmo a existência daquele documento, o juiz pode determinar a exibição desse documento na sua via original, deposita ele em cartório e o cartório verifica a autenticidade do mesmo. Tudo bem? Bom, gente, com relação à força probante dos documentos, a questão é essa aí, tá? Espero que você tenha aprendido, que você tenha memorizado tudo e tenha gravado principalmente que o documento é autêntico até que impugnem ele. Tudo bem? Até a próxima!